Nós estamos vivendo, irmãos, dias difíceis e que nós sabemos que nos dias difíceis a nossa fé é fortalecida, mas há muito abatimento no processo, não é? Há muito abatimento. O Senhor, na sua sabedoria, escolheu para que essa geração vivesse algo como que nós estamos vivendo hoje, né? Dias difíceis, os dias em que vivemos. Mas eu queria, à luz da Escritura Sagrada, lidar com esse assunto, irmãos, com o objetivo de encorajar a igreja em dizer aos irmãos quais as armas que nós temos para lutar contra todas essas investidas que temos visto, o medo que vem sobre nós, o pavor, o medo da morte às vezes exagerado, um cuidado excessivo, a falta de cuidado. Pecamos contra o Senhor de tantas maneiras. Quando não fazemos o que deve ser feito e quando pensamos muito mais na nossa vida na terra do que na própria eternidade. O texto de Paulo a Timóteo, irmãos, é um texto rico e nós vamos trabalhar esse texto hoje com a graça de Deus. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 12. Eu não vou também fazer a exposição do texto de Timóteo, mas a partir desse texto nós vamos trabalhar esse tema específico que nós propomos hoje. 1 Timóteo 6, versículo 12, diz assim a palavra de Deus: combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Vou repetir o verso: combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Amém. Lembre-se, irmãos, Paulo está aqui exortando ao jovem pastor Timóteo acerca de vários problemas particulares, vários assuntos que ele, como pastor, iria enfrentar. Nesse momento, ele exorta Timóteo acerca da vida cristã em geral. Duas coisas básicas ele vai exortar nesse texto. A primeira, ele vai descrever a vida cristã. Ele vai dizer: a vida cristã não é fácil, a vida cristã não é uma vida inativa, a vida cristã não é uma vida ociosa, mas a vida cristã é uma luta, é um combate. Literalmente, um combate. Existem muitos inimigos que tentam, de modo muito claro, nos impedir de tomar posse da terra prometida. A primeira coisa é que nós somos instruídos aqui como é que ele descreve a vida cristã. A vida cristã é uma luta, é um combate. Segundo, ele descreve a vida cristã como um bom combate. E a grande beleza não é apenas um combate, mas um bom combate, uma boa batalha. No direito se costuma dizer, é um bom direito, é um direito bom. Os advogados costumam dizer isso, pelo menos na experiência do uso do termo com as pessoas ao meu redor, é que é algo que se pode tentar ganhar e que tem probabilidade de conquistar alguma coisa boa no tribunal. É uma boa batalha, é um bom direito. Não é apenas uma luta, mas uma boa luta. Essa expressão que Paulo utiliza, não é? Porque existem muitas lutas no mundo que são lutas pecaminosas. Veja só, irmãos, os homens do mundo, ele tem lutas das mais impressionantes, não é? A honra do mundo, as vantagens do mundo, os prazeres do mundo, eles dizem que é digno de lutar por isso. Isso são lutas importantes, mas nenhuma luta se parece com essa, como descrita por Paulo a Timóteo. Uma boa luta, uma boa batalha, como ele diz no texto. Ela é nobre, ela é digna de ser lutada. E aqui a magnitude, a glória dela aparece, irmãos, porque
Que tipo de luta é essa? O Paulo utiliza um termozinho que caracteriza essa luta, a luta da fé. Veja, no verso, volte comigo para o verso 12, ele diz, ora, combate o bom combate da fé. Alguns vão pensar que isso é a doutrina da fé, que pode ser também no caso. Mas na realidade, irmãos, podemos pensar como a graça da fé. É por meio da graça da fé que essa luta é administrada. Sem essa fé, nós não podemos enfrentar a luta, nós não podemos enfrentar o mundo. Não é apenas lutar pela verdade, mas é ser administrado na luta pela fé. Eu sou conduzido na guerra pela fé. Essa é uma batalha importante que eu preciso saber lutar. A luta e a batalha da fé. Isso compreende, irmãos, de modo muito claro, alguns aspectos importantes que ele traça no verso 11, por exemplo, do mesmo capítulo. Veja, tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas, antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. A fé aqui é citada no texto sagrado. E por que, irmãos? Para que ele tem, para que essa fé? O que é que ele está conquistando com ela? O verso 12, na segunda parte, nos ajuda a entender. Ele diz assim, toma posse da vida eterna. É a fé que me faz ter posse, tomar posse daquilo que eu ainda não adquiri verdadeiramente, que me faz entrar numa terra que eu ainda não possuí fisicamente, e que me faz pertencer a um lugar que eu ainda não entrei. Se fala muito na nossa época no sentimento de pertencimento. Nós nunca estivemos no céu, mas nós sentimos que somos de lá. Nós nunca vimos o Senhor face a face, mas nós, pela fé, nós temos a certeza que Ele é glorioso. Pela fé, a nossa luta é boa. A nossa luta, ela não é fracassada. É o que Paulo vai nos ajudar. E o que é que Paulo ainda nos ensina, irmãos? Que essa luta, ou essa batalha, como é descrita aqui nessas características, ela tem uma palavra de comando, uma palavra de mandamento. Combate. Uma ordem. Combate o bom combate. Interessante. Agoniza como um combatente de verdade. Ponha em vigor toda a tua força. Timóteo já estava engajado nessa luta e ele diz assim, combate essa luta. Ele ainda permanecia no campo de batalha. E o inimigo ainda estava no campo de batalha. Nunca nós vamos poder viver essa vida sem ouvir isso. Combate, lute. Só haverá um momento na nossa história que nós não precisaremos lutar. É quando nós adentrarmos a eternidade e não haverá mais nem Satanás, nem inclinação no nosso coração, nem um mundo para nos impelir contra Deus. Não haverá combate. Não haverá guerra. Mas enquanto nesse mundo a ordem é combate, luta, parte contra o inimigo. Interessante que Paulo, quando termina a sua jornada, irmãos, que não é curta, mas uma jornada longa, mas quando ele está terminando a jornada, lá na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, verso 7, ele diz, eu combati o bom combate. Eu terminei. Ele descreve o término da sua carreira como o término da luta. Timóteo estava no campo. Paulo, quando está morrendo, diz, eu completei a minha carreira, eu combati o bom combate. Agora, o apóstolo Paulo diz a Timóteo que vai ficar no campo de batalha.
combate o bom combate da fé. O que é a vida cristã, então, como doutrina dessa verdade, irmãos? A vida cristã pode ser descrita assim: é o bom combate da fé. A vida cristã é o bom combate da fé, que deve ser combatido por todos aqueles que verão ao Senhor face a face. Essa é a descrição da nossa jornada. Então, alguns aspectos importantes nós vamos ver aqui, irmãos. Primeiro, em que aspecto a vida cristã é o combate da fé? Segundo, em que aspecto é um bom combate? E terceiro, por que os cristãos, porque a vida cristã, melhor dizendo, ela está na maneira como o Senhor produz a nossa caminhada, ou dispõe a nossa caminhada, por meio da providência e da sua bondade. Por que essa caminhada é descrita como combate? Por que a nossa caminhada cristã é descrita como um combate? Por que isso? Primeiro, nós vamos ver em que aspecto a vida cristã é um combate da fé. Então, alguns aspectos importantes. Primeiro, irmãos, porque existem inimigos da nossa salvação. Se há inimigos da nossa salvação, contra a nossa salvação, deve haver fé na nossa alma para se colocar contra eles. Onde não existem duas partes, não pode haver luta. Você lembra quando criança, nossos pais diziam comumente para a gente, quando um não quer, dois não brigam. Lembra? Então, quando os filhos brigavam lá em casa, era muito comum, os irmãos estavam numa briga ali, confusão grande na casa, e aí meu pai e minha mãe tiravam os dois que estavam brigando, disciplinava e dizia, e alguém tentava explicar, mas ele começou, e aí vinha a sabedoria: quando um não quer, dois não brigam. Só brigaram porque vocês dois quiseram. Então não importa quem começou, importa que a briga se estabeleceu. A mesma forma, na vida cristã não há caminho para paz nesse sentido, porque nós estamos num campo de batalha. Não tem como não haver combate. Como disse anteriormente, somente nos céus nós viveremos sem combate, porque lá o inimigo não poderá nos fazer mal. Agora preste atenção, irmãos. O mundo ímpio, eles têm um combate contra a consciência, mas não é o combate da fé. Quase não há briga no coração deles, porque o inimigo está sozinho ali. O coração do ímpio, ele domina. A vontade dele, ele domina. O ímpio quase que caminha naturalmente para fazer o que deseja o seu coração. Não há fé para combater o mal. A consciência ainda lhe ajuda a não fazer o que é péssimo, mas não impede de pecar contra o Senhor. Essa luta, esse combate só existe onde há fé, onde os opostos se encontram, onde a fé genuína em Cristo Jesus é real. O que nós poderemos esperar, irmãos, se nós levamos o estandarte do nome de Cristo, se o Espírito de Cristo habita em nós e nós somos submissos à sua palavra? O que é que você espera de Satanás? O que é que você espera do mundo? O que é que você espera da sua própria natureza caída? O combate existe porque existe fé verdadeira. Segundo aspecto importante, irmãos, o inimigo não ficará silencioso. Ele atacará o crente que caminha para o céu. Essa é a exortação de Pedro. Abra sua Bíblia comigo, irmãos, na primeira carta de Pedro, no capítulo 5. Preste bem atenção nas palavras do apóstolo. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 5, verso 8. Veja o que diz a Sagrada Escritura. Pedro diz assim: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor,
como leão que ruge procurando alguém para devorar. Sede sóbrio e vigilante. Satanás, o adversário, o diabo, o vosso adversário, ele ruge como leão querendo devorá-los. Interessante. Satanás poderá, irmãos, fazer ninar os seus filhos. Os seus próprios filhos, ele vai fazer ninar e deixá-los quietos e tranquilos. Quanto mais seguro eles estão, quanto mais eles estão tranquilos, mais eles têm dificuldade de quebrar a barreira contra Satanás. Mas os filhos de Deus não são assim. Nunca são assim. Eles têm um tratamento diferente por Satanás. Porque a face dos filhos de Deus estão olhando para longe do reino das trevas. E por isso a face do inimigo sempre se voltará contra eles. E ele virá como quem deseja destruí-los. A vida cristã é um combate. Terceiro lugar, porque o povo de Deus deve resistir. A resistência é uma característica de que há um conflito. No mesmo texto de Pedro, no capítulo 5, agora verso 9, veja o verso, como diz o texto sagrado, irmãos. 1 Pedro 5, verso 9 diz assim: resisti-lhe firmes na fé, certo de que sofrimento iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade, espalhada pelo mundo. Resisti-lhe firmes na fé. Olha que coisa interessante. Há um caráter aqui de resistência. Devemos resistir a Satanás. Nós devemos então guardar terreno. Nós devemos manter firme. Nós não devemos ceder diante das investidas de Satanás, querendo impedir o seu povo de continuar marchando para o céu. Nós não devemos ceder. Satanás quer mostrar que essa vida nesse mundo é fácil, e o Senhor diz não. Essas são as palavras de Cristo se despedindo dos seus discípulos. Essas coisas vos digo para que vocês tenham paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. A despedida de Cristo é animar a igreja dizendo: o mundo é um combate, mas lembre-se, eu venci. Eu sou o capitão dessa guarda e vocês podem confiar em mim. Vocês não precisam duvidar. Vocês não precisam duvidar. E como essa resistência é feita, irmãos, veja que no verso 9 de Pedro vai dizer: resisti-lhes firmes na fé. Como Paulo vai dizer a Timóteo, o bom combate da fé. Como os puritanos costumavam dizer, a fé, ela é a boca da alma. A fé é aquela que dá o grito no meio da batalha. A fé é a mão do homem na luta. A fé é aquela que é a arma para a guerra. E você deve levantar a espada. Você deve usá-la tanto para ataque quanto para defesa. A fé, acima de todas as coisas, diz o apóstolo Paulo, tomem o escudo da fé. Efésios 6, verso 16. Paulo utiliza essa linguagem. Antes de qualquer coisa, tomem o escudo da fé, porque com elas vocês estarão prontos para destruir todos os dardos inflamados do maligno. Não basta ter apenas a graça da fé, a graça de crer, mas você tem de ter a graça de manter a fé em exercício, na prática, na vida, no combate. Ainda, nós devemos manter a nossa vida em constante resistência. Não apenas resistir no momento, mas nós devemos resistir continuamente. Revistam-se da armadura de Deus, como diz Paulo em Efésios 6,13, para que você seja capaz de se colocar contra
no dia mal, se posicionar no dia mal, e sabe, irmãos, e se manter de pé contra as investidas de Satanás. Que coisa interessante. A vida cristã, de fato, é um combate. E um combate significa continuidade. Ainda nós vamos lutar enquanto estivermos aqui. Muitas coisas nós não, talvez, precisemos fazer, irmãos. Por exemplo, você foi salvo de uma vez por todas, a fé redentiva, ela é uma vez por todas, a justificação é uma vez por todas, mas uma vez em Cristo, nós não terminaremos de lutar até o dia que entrarmos na terra prometida. Não espere dessa vida uma outra descrição da caminhada, senão combate, o bom combate da fé. Você sabe que um outro aspecto é que essa é uma caminhada de muito altos e baixos. E que nós vamos ser feridos muitas vezes nessa caminhada. Lembra de Davi, no Salmo 30, verso 7, dizendo: Senhor, por teu favor, o Senhor tem feito as minhas montanhas fortes. O Senhor tem feito as minhas montanhas fortes e tem escondido a minha face. E o Senhor escondeu a face de mim e eu fiquei aterrorizado. Veja que imagem interessante. O salmista descreve altos e baixos. O Senhor fortaleceu sua vida, mas o Senhor escondeu a face e a alma dele ficou aterrorizada. Há uma contínua luta. Há uma contínua batalha e nós não podemos fugir dela em hipótese alguma. Você lembra de Jacó, irmãos, que depois de vencer a batalha contra o próprio Senhor, é interessante isso, que o próprio Senhor disse: combateste e foste guerreiro contra Deus e os homens e venceste. Qual foi a marca que o Senhor deixou nele? Uma marca da batalha. Ele andava mancando. A batalha deixa marcas, tem altos e baixos, ela deixa feridas. Nós saímos, às vezes, com dificuldade de caminhar. Nós saímos, às vezes, com dificuldade de falar. Mas nós saímos mais parecidos com Cristo. A luta e a resistência continua até o fim. A fé, irmãos, ela tem o maior interesse nesse combate. Ela fará uso de todas as graças. É interessante notar, irmãos, porque muitas vezes a fé, você pensa nela sozinha, a parte de todas as graças. Pela fé, todas as graças nos são concedidas. Quando nós cremos no Senhor Jesus, todas as graças nos são concedidas. Lembra lá de Paulo aos Romanos, no capítulo 5, ele diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz, aí vem a paz, temos acesso à graça, nós temos acesso ao trono e esperamos a glória. Você entende? Pela fé nós temos paz, nós temos acesso e temos esperança na eternidade. Todas as coisas nos são concedidas, todas as graças nos foram dadas pela fé. É na hora da batalha que nós apelamos para aquilo que nos foi prometido, irmãos. A fé apela por aquilo que nos foi dado. Vida e salvação em Jesus Cristo é mantido firme. É oferecida, exibida no Evangelho ao pecador. E o pecador que crê em Cristo, ele se apropria de todas essas coisas pela fé. Meu amado é meu e eu sou dele. Quando Tomé disse: Deus meu e Senhor meu, tudo que pertence a ele pertence a mim. Essa batalha é pela fé, porque é exatamente aquilo que Deus nos deu em Cristo que nós tomamos posse na batalha. É pela fé, irmãos,
que nós somos firmados diante das coisas que Satanás quer nos tirar. É porque estamos unidos a Cristo por meio da fé, por meio da obra do Espírito em nós, é que nós vamos manter a nossa posição. Lance a sua confiança no Senhor. Lance a sua confiança no Senhor. Apegue-se ao Senhor. Os direitos que foram herdados em Cristo da posse do céu. Mantenha a posse. Satanás quer dizer a você que você não pertence a Ele, ao Senhor, que você não terá posse na eternidade. E você, pela fé, vai mostrar em quem você confia e o que Cristo fez por você. Você não vê nada disso, mas você confia. É por isso que essa batalha só pode ser vencida pela fé. Porque quando parece que você vai ser arrancado da terra dos viventes, quando parece que a tua vida vai ser exterminada e a tua esperança se esvai, é a fé em Cristo, naquilo que nós temos nele, herdados por ele, é que nos faz firmes nessa caminhada. Algumas questões podem ser levantadas ainda, irmãos. Uma questão que alguém pode levantar seria: como que essa fé tem preferência diante de todas as outras graças na luta? Como pode a fé ter preferência a todas as graças na luta? Porque é a primeira graça, irmãos, no campo de batalha, que nos é requerido, e todas as outras nos seguirão. É o primeiro link da corrente da graça do Espírito. É o primeiro link. É pela fé que todas as coisas nos são entregues. É pela fé que nós somos fortalecidos. É pela fé que nós somos curados de todas as angústias. É pela fé que nós continuamos na batalha, mesmo mancos, sabendo que somos vitoriosos. E o que é que Satanás quer para destruir aqueles contra quem ele luta? Ele sabe que não pode tirar a fé uma vez que o Espírito habita em nós. Mas o desígnio dele é enfraquecer a nossa fé. É lutar de tal maneira que a nossa fé seja enfraquecida. É como se nós perdêssemos a esperança. Lembra que os nossos primeiros pais, irmãos, lá Adão e Eva, eles deixaram de crer na ameaça de Deus. Lembra que Deus disse diretamente a eles: se comeres do fruto dessa árvore, certamente morrerás. O objetivo de Satanás é fazer com que você não creia que Deus é juiz, que Deus condena. É fazer a sua fé não ter valor nenhum. E o que é que acontece, irmãos? O grande negócio de Satanás é impedir que os homens creiam nas promessas do segundo pacto, no pacto da graça. Ele sabe que toda a nossa força repousa nele e que nenhum homem poderá ficar de pé se não confiar no segundo Adão, na perfeita obediência dele, no poder dele, na graça dele e na misericórdia dele. O grande desígnio diferente de Satanás, o grande desígnio do Deus Santo na batalha, é exatamente testar a nossa fé. Como o apóstolo Paulo diz, irmãos, lá na primeira carta do apóstolo Pedro, eu queria que você voltasse comigo rapidamente, no capítulo 1, versos 6 e 7, veja as palavras do apóstolo Paulo, diz assim: nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário sejais contristados por várias provações. No verso 7 ainda, ele diz: para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo,
redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Preste atenção, irmãos. O grande desígnio do Senhor é testar a nossa fé, para que redunde em glória e louvor ao Senhor Jesus Cristo. Thomas Boston diz assim: a fé age confiando no Deus que não se pode ver, crendo na sua palavra, vivendo sobre os créditos das promessas. Assim, dessa forma, o Senhor fará o seu povo atravessar o deserto desse mundo, andando pela fé, não por vista. Nós vamos caminhar dessa maneira. O combate da fé. Mas no segundo aspecto, irmãos, a segunda coisa importante nesse texto de Paulo a Timóteo, está aqui estabelecido, não é? Em que aspecto essa é uma boa luta ou um bom combate? Por que um bom combate? Primeiro, porque a causa é boa por natureza. Muitas pessoas lutam, irmãos, para levar adiante a sua própria causa, né? E muitas vezes a luta deles é fruto da sua ira, do desejo de satisfazer as suas paixões. Existem muitos combates por isso. Você vai lembrar do texto de Timóteo no capítulo 4, Timóteo capítulo 4, versículo 1. Veja o que Timóteo diz: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais, invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerra, nada tendes, porque não pedis. Esse combate, essa luta, esse conflito é um conflito do mundo. Não é essa luta que nós lutamos, irmãos. Nós lutamos o bom combate por uma boa causa. Nós nos apegamos ao Senhor contra todas as dificuldades e nos mantemos firmes diante da verdade da vida eterna. Por que é boa? Porque essa é a causa de Deus. Essa é a causa de Cristo. É a causa do Espírito Santo. A causa da salvação eterna para pecadores. Que não pode ser, irmãos, senão uma boa causa. O esforçar-se para manter-se contra todos os opositores é, sem dúvida, uma boa causa. Porque essa é a causa de Deus. É uma honra, é uma batalha e um combate honroso, digno em segundo lugar. O homem de verdadeiro valor e de glória luta nessa guerra. Enquanto o homem do mundo, irmãos, eles se orgulham por sua força em se levantar contra os vermes fracos como eles e se levantarem contra as pessoas nesse mundo e conquistarem, ganharem, sufocarem os outros pela força e pelo poder. Parece que eles são poderosos e esmagam os mais fracos, mas na realidade eles são escravos do prazer. Eles não têm coração e nem mão para resistir, mas eles são cativos do prazer. Eles vivem pela carne. É tão glorioso o que Paulo diz aos Efésios, irmãos. Nós não lutamos contra carne e sangue, mas contra principados, poderes e potestades, contra as trevas, os dominadores das trevas, contra os espíritos iníquos nos altos lugares. Nós lutamos contra espíritos. Nossa guerra não é contra carne nem sangue. Essa é uma luta diferente. Essa é uma batalha que passa dessa realidade. Terceiro lugar, irmãos, por que essa é uma boa batalha? Porque também aqui há um bom capitão nessa luta.
nesse combate. Quem é esse capitão? É Jesus Cristo, irmãos. Sobre ele e sobre a bandeira dele, nós partimos para a batalha. Nós olhamos literalmente. Onde o Senhor levanta a sua bandeira, lá nós devemos seguir. Você imagina, nós estamos aqui enfrentando o pecado e estamos sendo derrotados por ele, fraquejando contra o pecado. Então o Senhor levanta o seu estandarte ali e diz assim: venham, me sigam. Por que eu vou segui-lo? Porque ele venceu o pecado. Então se levanta contra mim um mundo e eu sou destruído, quase destruído pelo mundo. Então a bandeira, o estandarte do Senhor é levantado e ele balança e diz: é por aqui o caminho, porque eu devo segui-lo, porque ele venceu o mundo. Satanás está destruindo a minha vida e eu estou vivendo em desespero e medo, e o Senhor então levanta o estandarte e diz: esse é o caminho. E por que eu devo segui-lo? Porque ele destruiu Satanás na cruz do Calvário. Os inimigos todos, o nosso capitão destruiu. Porque essa não é uma boa luta. O nosso Senhor já venceu. No que diz respeito, irmãos, aquilo que é bom, nós podemos ter certeza que nós não receberemos necessariamente nessa terra a recompensa, mas nós sabemos para onde nós estamos indo. Nós aprendemos que nessa batalha nós vamos sendo transformados à imagem de Cristo, e exatamente aqui, é por isso que precisa ser pela fé. Paulo disse: nós nos gloriamos nas nossas tribulações, porque a tribulação, ela produz paciência, a paciência experiência, e a experiência esperança, e a esperança não traz confusão, porque o Espírito de Deus foi derramado em nossos corações. Você pode olhar e vai aprender nessa caminhada. Essa é uma boa luta, mesmo saindo manco, mesmo ferido. Você vai fazer como o salmista, olhar para trás e dizer: foi-me bom ter passado pela aflição. Eu aprendi a amar os teus decretos. Foi-me bom passar por esse caminho. Foi-me bom. No que diz respeito à vitória final, lá no fim, nós temos total segurança. O apóstolo Paulo disse também na carta aos Romanos: o Deus da paz esmagará Satanás sobre os seus pés em pouco tempo. Satanás pode parecer vitorioso, mas nós temos a certeza da vitória. Satanás será esmagado debaixo dos nossos pés. Sabe por quê? Porque já foi esmagado debaixo dos pés do nosso capitão, Jesus Cristo, na cruz do Calvário. Terceiro lugar, porque a vida cristã, no que diz respeito na maneira santa como Deus governa a nossa vida, é descrito como um combate. Por quê? Que a maneira como Deus descreve a nossa vida, Ele descreve como combate. Ora, irmãos, o Senhor poderia ter dado à sua igreja um dia de sol perfeito toda a eternidade, por todo o tempo. Ele poderia ter nos concedido mesmo aqui nesse mundo, um mundo de tranquilidade. Mas Ele não fez assim. Sabe por quê? Para que os membros que estão unidos a Ele, ao cabeça que é Cristo, sejam conformados a Ele, sejam parecidos com Ele. Enquanto eles passam pelo mundo, eles estão sendo transformados à imagem de Cristo. Então você pode ter certeza disso, irmãos. A vida que o nosso Senhor Jesus Cristo teve no mundo foi uma vida de combate, desde o princípio ao fim, até Ele deixar o mundo, e Ele entrou na glória.
Nós que somos seguidores dele e que andamos após o nosso Senhor Jesus Cristo, não poderíamos imaginar um caminho diferente. Se o Mestre passou por esse caminho, por que nós não passaremos? Se esse é o caminho da glória, que caminho escolheremos, se não esse caminho? Esse caminho. E nós ainda podemos dizer, irmãos, com todas as letras, né? Nós podemos saber que, olhando para o que o Senhor fez por nós, naquilo que foi estabelecido por Ele, nós temos a certeza de que também nessa caminhada nós podemos olhar e perceber o mundo como o Senhor quer que percebamos no combate. Sabe o que é, irmãos? Eu vou ver que eu não sou nada e que nada somos de fato, e que nós colocaremos sobre a nossa cabeça uma coroa de glória para sempre. Mas para que isso fique claro no fim, que não é por minha força, não é por minha capacidade, é porque o Senhor, o meu capitão, me conduziu no campo de batalha e me resgatou. Vai ficar claro, cada dia que passa fica claro, que a coroa de glória que nos foi dada, que nos será dada, é pura graça, é pura misericórdia, é pura bondade da parte de Deus. Por isso Ele escolheu descrever a nossa caminhada como um combate, mas também para que o adversário seja confundido, irmãos. O adversário seja plenamente confundido. Você imagina como é que Satanás vai se ver vitorioso achando que destruiu um servo do Senhor ou tirou a vida dele? Imagina, Satanás entrou em Judas e Judas traiu a Cristo, que foi vendido e foi morto. Que confusão. Parece vitória, parece derrota, mas era a vitória. Nunca nós seremos derrotados. Nem a morte, nem a vida, nem principados, nem potestade. Todos estão subjugados pelo capitão da guarda, Jesus Cristo. Grande confusão. É também para que se manifeste, irmãos, a glória em maior medida ao capitão da nossa salvação. Para que fique mais claro a graça e a bondade dele para conosco. A eficácia do sangue derramado na cruz, a eficácia da palavra pelo Espírito, a eficácia da obra do Espírito aplicando ao nosso coração. Cada ferida que o crente recebe nessa luta, nesse combate, cada ferida, irmãos, que nós recebemos nesse combate, coloca uma nova pedra sobre a coroa de Cristo. Porque preste atenção nisso, porque a cada nova ferida requer um novo tratamento para curar. Requer ungir, requer o lavar, requer a graça sendo trazida, a bondade manifestada. Que coisa extraordinária! A glória do nosso capitão é ainda melhor percebida quando nas nossas feridas nós somos tratados nesse caminho. Nós teremos nessa caminhada, irmãos, a certeza de que assim a vida é descrita, para que o céu seja mais doce do que possamos imaginar.
Por isso que o crente, quando está sofrendo, ele deseja estar com o Senhor. Por isso que quando, veja, não estou me referindo ao desejo de tirar a própria vida, eu me refiro na esperança que nós temos nele. Quando na dor, quando na angústia, nós aprendemos, é melhor estar com o Senhor. Ele enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Ninguém encontrará, irmãos, tanto descanso como os homens que estão esgotados no campo de batalha, cansados da batalha, fadigados da luta. Ninguém receberá maior conforto. O Filho de Deus chega à sua jornada final, ao fim da sua jornada, depois de muitos altos e baixos. Ele chega depois de muitos altos e baixos. Quando alguém chega na costa, depois de uma viagem perigosa pelo mar, e quando chega lá, eles cantarão o cântico de Moisés e do Cordeiro. Eles cantarão a música do Cordeiro e de Moisés. Sabe que música? Aquela depois do Senhor ter destruído os inimigos no Mar Vermelho. Foi essa música cantada lá em Apocalipse. Quando todos os inimigos foram destruídos, nós cantaremos com ele. O mundo, a caminhada cristã é descrita como um combate para que o céu seja tão doce para o crente. Ninguém poderá imaginar. Essa fé, essa batalha é descrita como batalha da fé. Nós vamos clamar ao Senhor. Eu não confio em mim mesmo. Eu confio em Ti somente, meu Deus. Eu não posso caminhar sem Tua graça. Essa é a batalha da fé. Eu queria fazer uma aplicação única, irmãos, nesse texto. Eu diria assim, basicamente, né? Muitas pessoas nesse período estão vivendo como abandonados, vivendo nas montanhas escuras, vivendo em terror. Muitos irmãos estão apavorados com medo da morte, com medo do Covid, com medo de morrer. Não, nós não estamos pregando desrespeito, não use máscara ou não tome vacina se você entender que deve. Não estamos pregando nada disso. O que nós estamos dizendo, irmãos, é: não seja excessivo num cuidado a ponto de desprezar o que é mais precioso. Você está deixando de se armar contra esse mundo, acreditando que deixando de estar com o Senhor, na adoração ao Senhor, você vai ser fortalecido contra esse mundo. Não. Se você crê que o que vai lhe salvar nessa enfermidade são as regras que estão sendo usadas, não tem problema. Mas uma coisa eu tenho certeza: o que vai salvar sua alma do inferno é Cristo Jesus. O que vai dar esperança para você é Cristo. Não se afaste dele. Não deixe o Senhor. Não confie em você mesmo. Não confie na tua própria sabedoria. Espera pelo Senhor. Quantos irmãos, não apenas no nosso meio, mas irmãos queridos em tantos lugares. Quantas vezes eu mesmo, quantas vezes você mesmo entrou nas profundezas das trevas desse mundo com medo e pavor, se sentindo abandonado,
Imagina, irmãos, imagina a dificuldade que é caminhar nesse mundo diante dessa luta. As trevas cobrindo o espírito do crente. Eu já me senti assim, em depressão. Eu não conseguia enxergar um palmo na minha frente. A vida não tinha sentido. Eu não enxergava nada além daquilo que os meus olhos podiam ver. É como você acordar de manhã e não ver o sol. A luz foi tirada de você. Você olha para a estrada e você vê o nevoeiro e nuvens e você não pode saber para onde ir. Você já dirigiu uma estrada assim? Você teve de parar e ir para o acostamento porque não sabia para onde ir. Assim muitas vezes a nossa alma se encontra. Quando nós estamos assim, nós estamos indispostos a fazer o que deve ser feito. Nós não cumprimos os nossos deveres. Nós temos dificuldade de ter comunhão com Deus. Algumas vezes da extremidade da nossa angústia, irmãos. De tal maneira que a alma não se adequa mais a fazer o que Deus me manda fazer. E lembre-se, quando mais eu preciso fazer, quando mais eu preciso buscar, menos eu consigo, menos eu tenho força, menos eu tenho condições de fazer. As trevas me impedem, eu não sei para onde ir. Um exército de dúvidas e terrores atacam a nossa alma, nos fazem duvidar do amor de Deus, para conosco. Os terrores de Deus parece que estenderam o arco contra nós. Eles pensam em Deus e a alma deles fica atribulada. E os homens são como que arrancados de volta de Sião para o Sinai, quando o Senhor nos tirou do Sinai para Sião. Por que a fé é tão importante aqui nessa luta? Por que a fé é um elemento tão importante nessa luta? Combate, o bom combate da fé. Primeiro, porque só pela fé nós vamos poder justificar Deus, irmãos, e nos submeter à soberania dele. Ele fez isso comigo, porque ele é bom. Eu não vou culpá-lo, eu não vou me levantar contra ele. É pela fé que eu vou olhar para as trevas e para o mal que está sobre mim e dizer: o Senhor fez isso e é bom. Eu não vivo por vistas, eu vivo pela fé. Eu creio que ele faz tudo e tudo está debaixo do seu domínio, e tudo que ele faz é bom. Eu me submeto à sua lei. A fé me faz crer naquilo que eu não posso ver. Segundo, essa batalha só pode ser vencida pela fé, porque é pela fé que eu me apego a Deus em Cristo. Eu sou unido a Ele pelo Espírito. E eu posso dizer como Jó: embora ele me fira, eu confio nele. Que extraordinário, irmãos. Se não é pela fé que eu posso dizer isso, embora ele venha me ferir, eu confiarei nele. Não é assim que os filhos obedecem seus pais? Quando disciplinados, eles vão dizer, mesmo na raiva: ele me fere, mas eu sei que ele quer o meu bem.
Se não for pela fé, para onde iremos? Eu não tenho para onde ir. Eu preciso da fé verdadeira, porque somente pela fé eu sei que tem um portão de saída. E tem um portão de saída. Lá em Miqueias, no capítulo 7, irmãos, queria que você abrisse a Bíblia comigo, por favor. Miqueias, capítulo 7. Versículo 8. Preste atenção nesse texto, irmãos. Miqueias, capítulo 7, verso 8, diz assim a palavra de Deus: Ó inimiga... Deixa eu ver aqui, Miqueias 7, 8, isso mesmo. Ó inimiga minha, não te alegres a meu respeito. Ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei. Se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Se eu morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Quem entre vós, irmãos, não teme ao Senhor, que não obedeça a voz do seu servo? Quem entre nós? No livro do profeta Isaías, eu queria que você não se cansasse de ler esse texto comigo, por favor. Isaías, capítulo 50, verso 10, diz assim um texto sagrado. Profeta Isaías, capítulo 50, verso 10, diz assim: Quem há entre vós que tema ao Senhor e que ouça a voz do seu servo? Aquele que andou em trevas, sem nenhuma luz, confie em o nome do Senhor e se firme sobre o seu Deus. Aquele que andou em trevas, confie no Senhor. Parece que pela providência divina pode aparentar que nós somos rejeitados, que o Senhor não nos ouve, e que clamamos e Ele não atende, e que tanto tempo eu oro e Ele não fala comigo. Parece que na providência Ele está se esquecendo de mim. Não mude de conclusão, mantenha firme a verdade. Até que eu morra, disse Jó, eu não removerei minha integridade diante de mim. A minha justiça eu manterei. Eu não mudarei. Eu ficarei firme. Eu serei sustentado por Ele. Continue no caminho e na forma de cumprir a sua obrigação, independente do que tenha ou que esteja acontecendo contigo. Nós vamos encerrar lendo o livro de Jó, por favor. Preste atenção nas palavras de Jó. Jó no capítulo 1, por favor, irmãos. Jó capítulo 1, versículo 20 e 21, por favor. Jó capítulo 1, verso 20 e 21 diz assim as Sagradas Escrituras: Então Jó se levantou, rasgou seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. E disse: Nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Diante de tudo que ele viu, ele caiu de joelhos e adorou. Se não for pela fé, nós não venceremos
o combate desses dias. Deixe os médicos, deixem os guias da saúde nos orientarem quanto o modo que devemos cuidar para nos proteger, e vamos respeitar isso. Graças a Deus pela medicina e pela ajuda de tantas pessoas que nos socorrem por causa desse vírus. Mas a luta que você vai travar não é contra o vírus somente. É contra as trevas que abateram sua alma. E você perdeu a esperança. Curve-se diante do Senhor e o adore. E o adore. E o exalte. Confie no capitão da guarda, Jesus Cristo. Ele está sentado na glória. E lá estaremos, todos nós que seguimos os seus passos no campo de batalha. Vamos curvar nossa cabeça e vamos orar ao Senhor. Senhor, tem misericórdia da nossa vida. Socorre-nos, ó Deus, na nossa pequenez. Aumenta a nossa fé. E abençoa a tua igreja, Senhor. Desperta a tua igreja para que te adore e te tema de todo o coração, em todo o tempo, confiando em ti somente. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor Deus.